Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Obrigado por me acompanhar neste canal. Eu quero falar do vazamento da carta do Papa que o historiador católico Roberto de Mattei está reivindicando com base em documentos que recebeu de vários bispos, que é a exortação pós-sinodal do Papa Francisco no Sínodo da Amazônia. Abrirá a porta para a abolição do celibato sacerdotal na Igreja Latina. E segundo documentos obtidos por correspondências, este documento de Roma, que foi a exortação apostólica do Papa, deve ser lançado agora em fevereiro. Reproduz literalmente um parágrafo dedicado ao celibato sacerdotal no documento final do Sínodo da Amazônia. E é triste saber que este documento ainda está para ser mesmo aprovado, Então, o historiador de Mattei argumenta que a inclusão positiva desse texto na exortação apostólica efetivamente abrirá, ou melhor dizendo, abriria a porta para os bispos alemães e outros criarem um celibato, um clero casado. Não há razão para proibir em outras regiões do mundo o que será permitido em algumas partes da Amazônia, escreve ele. Ou seja, os bispos alemães deixaram bem claro, se abrem a oportunidade de ordenar padres casados para a Amazônia, aqui na Alemanha, segundo os bispos, também acontecerá. Então, o historiador conversou com Roberto de Mattei, Roberto de Mattei conversou com alguns bispos e esta noite em Roma, ele confirmou que nos últimos dias em grupo de bispos recebeu uma parte do rascunho da exortação apostólica e que pelo menos um bispo compartilhou esse texto com ele. Já foi compartilhado esse texto. Por isso que de Mattei confirmou que o parágrafo 111 do documento final do Sínodo Amazônico é reproduzido literalmente no rascunho da exortação apostólica. Isso é muito triste saber que esse documento vai ser aprovado. Ele disse que não está claro porque os bispos foram enviados apenas parte do texto preliminar, mas especulou que a medida pode ser como objetivo avaliar as reações dos bispos. O historiador de Mattei também teve o cuidado de observar que o texto preliminar recebido pelos bispos pode não ser o texto final promulgado, Também pode não ser, por isso vamos esperar aí, porque o Papa Francisco pode aprovar e ao mesmo tempo não. Com relação a isso, Bento XVI e o cardeal Robert Sarrat foram coautores de um novo livro sobre o celibato sacerdotal, assumindo uma posição firme contra a ordenação sacerdotal de homens casados na Igreja Latina ou na Amazônia, aqui no Brasil. Só que não só vai ficar aqui no Brasil, não. Repito, os bispos alemães disseram, se aprovar a ordenação de padres casados para o sínodo na Amazônia, na Alemanha também será aprovado. E na obra, o Papa Emérito Bento XVI escreve o seguinte: a capacidade de renunciar ao casamento para se colocar totalmente à disposição do Senhor é um critério para o ministério sacerdotal. Quanto à forma concreta de celibato na igreja,
Na igreja antiga, deve-se salientar também que os homens casados só poderiam receber o sacramento das ordens sagradas se tivessem se comprometido com a abstinência sexual, ou seja, com um casamento josefino, sem aquele toque, mesmo casados, mas não pode ter relação sexual. Por isso, tal situação parece ter sido bastante normal durante os primeiros séculos. Isso, tudo bem, durante os primeiros séculos. Então, esta declaração ecoa sua reafirmação do significado sagrado e do caráter obrigatório do celibato sacerdotal, em sua exortação pós-apostólica de 2007 sobre a Eucaristia Sacramentum Caritatis. Papa Emérito Bento XVI, neste documento, ele fala um pouco sobre isso. Portanto, em uma união com a grande tradição eclesial, com o Concílio Vaticano II e meus predecessores no ministério petrino, afirmo a beleza e a importância de uma vida sacerdotal vivida no celibato como um sinal expressivo. Já dizia o Papa Emérito Bento XVI. Esse sinal expressivo de dedicação total e exclusivo a Cristo, à Igreja e ao Reino de Deus, e consequentemente confirmam seu caráter obrigatório para a tradição latina. Está num documento do Papa Emérito Bento XVI, número 24. E vamos rezar pela igreja, vamos rezar pelo nosso Papa Francisco. Quero deixar bem claro que eu não sou sede-vacantista, pelo contrário, eu amo o Papa Francisco. Em uma entrevista recente em seu livro de autoria, o cardeal Robert Sarrat também afirmou o seguinte, o cardeal: o celibato sacerdotal não é uma simples disciplina canônica. Se a lei do celibato for enfraquecida, mesmo para uma única região, abrirá uma brecha, uma ferida no ministério da igreja. Existe um vínculo ontológico sacramental entre o sacerdócio e o celibato. Está num livro de autoria dele, junto com o Papa Emérito Bento XVI, que ele escreve justamente esse trecho. Então, nos lembra que a igreja é um ministério, um mistério, né? No livro, o cardeal nos lembra isso, e um presente de Deus que não nos pertence, né? Não podemos criar um sacerdócio, diz o cardeal, para homens casados, sem danificar o sacerdócio de Jesus Cristo e sua noiva, que é a igreja. Que é a igreja, que está lá no Sínodo da Amazônia, no documento final, número 111. Por isso devemos rezar pela Santa Mãe Igreja, devemos rezar pelo Santo Padre, devemos rezar por todos. Que Deus te abençoe e te ilumine. Eu estou fazendo esse vídeo porque confesso a vocês que fico triste com essa notícia de saber que pode ser aprovado, sim, a ordenação de padres casados. Então, vamos rezar pela nossa Santa Mãe Igreja e pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Deus te abençoe.